Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ESG, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos neste programa especial de número 54, no episódio do podcast que tem como tema como a visão social e de governança impactam o meio empresarial e a sociedade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governança. Mas aqui nós vamos falar em português, o E significa ambiental, o S, social e o G, governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, do SENAM e da Level. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Mário Ernesto Umberg, especialista em ética empresarial e presidente do Conselho Consultivo do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Muito obrigado, Mário, você está aqui com a gente. E a Juliana Miller, idealizadora do projeto Mãos Tiqueiras. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. E eu, antes de passar a palavra a vocês, eu vou só fazer uma breve introdução. Nessa temática ESG, sustentabilidade, está mais do que presente, né? Nas ações governamentais, os grandes líderes mundiais, os líderes empresariais. Nós já passamos da situação onde isso estava muito presente especificamente nas organizações, quando a sociedade começa a perceber os impactos das mudanças climáticas, os eventos extremos, e ela começa a refletir que algo de estranho está no ar, né? E que estes impactos têm a ver com os seus comportamentos, com as suas atitudes, as suas emissões de carbono. Ela começa a entender mais essa situação, perceber que cada um tem que fazer a sua parte, né? E as empresas também percebem isso, porque se relacionam com seus consumidores. O poder público precisa se mexer para poder ter leis mais adequadas. O executivo
desenvolver suas ações. Portanto, a gente vive um cenário hoje que esses posicionamentos refletem muito, assim, o estado de espírito da sociedade, né? E trazer pessoas como vocês para dialogarem sobre esse tema inspiram também a todos aqueles que nos acompanham, e por isso vocês estão aqui. Muito obrigado. Muito bom. Juliana, vou começar com você. Você permite, né, Mário? Começar Claro. com as meninas. Juliana, se apresente ao nosso público e fale um pouco da sua jornada profissional e como você chegou a Campos do Jordão e idealizou a Mãos Tiqueiras. E eu quero aqui dar um testemunho, porque eu sou testemunho desse trabalho. É muito bacana, você está super de parabéns, viu, Juliana? Porque é realmente emocionante ver o que acontece por lá. E só de ver a sua carinha e seu brilho nos olhos, a gente vai ter um pouco dessa informação. Vamos lá, Ju. Muito obrigada, fico muito feliz, muito honrada em receber esse convite e compartilhar um pouco, né, da nossa experiência lá. Meu nome é Juliana Miller Bastos, eu tenho 46 anos e formada em administração de empresas pelo Mackenzie, né? E o meu início de trabalho foi aqui em São Paulo, em grandes empresas, né? Trabalhei nas áreas de marketing, de desenvolvimento de produto, muito focado no mercado de telecomunicações. E já naquela época me sentia assim uma vontade, um desejo de fazer algo que realmente fosse mais propositivo, mais intencionalmente, né, focado na parte de envolvimento com o meio ambiente, com a parte social, né? E fui fazer uma especialização em responsabilidade social e terceiro setor, em projetos sociais pela FIA, né? E buscando essa vontade, esse desejo de mudança, né? E consegui começar esse trabalho na empresa onde eu trabalhava. Então, comecei a trabalhar na área de sustentabilidade. Ajudei a criar uma área de sustentabilidade dentro da Claro, né? Que era onde eu trabalhava. Então, foi esse desejo e essa vontade mesmo de fazer coisas, né, com propósito, né? Mas tinha ainda um incômodo e uma vontade também de sair de São Paulo, sair desses grandes centros, de buscar algo mais sustentável na vida pessoal também, que me leva para Campos do Jordão. Faz 15 anos que eu vivo em Campos do Jordão. A gente mudou para lá por conta do trabalho do meu marido, nem foi pelo meu trabalho, mas a gente abriu mão de todas as amarras que nos prendem, né, a esse grande centro e fomos morar em Campos do Jordão em 2009. Muito legal, hein? E aí começa uma história que Sim. Você vai contar daqui a pouco. Mário Ernesto, querido Mário, se apresente também ao nosso público e nos fale sobre sua trajetória profissional e entidades que participam, que são, né, essa trajetória maravilhosa, Mário. Conte-nos um pouco. Muito obrigado, como é que as Lívio. coisas chegaram. Gostei muito conhecer a história da Juliana. Eu tenho uma história profissional um pouco variada, né? Eu sou formado em Química pela USP, fui professor de Química Orgânica e Química Industrial em várias faculdades durante 15 anos. Fui industrial do setor químico, tive uma pequena indústria química. Numa das crises do Brasil, eu acabei tendo que fechar. E aí me convidaram para dirigir uma revista de química que a Editora Abril tinha lançado. A revista continua existindo, mas não é mais da Abril, Química e Derivados. Eu fui dirigir essa revista, depois acabei virando diretor comercial da área de revistas de negócios da Abril. Lançamos a revista Exame. Depois eu saí da Abril, montei a minha editora, fazia publicações para o setor têxtil e coreano calçadista. E depois vendi a minha editora para Abril e fui dirigir um jornal que estava começando a crescer, que chamava-se Gazeta Mercantil, que infelizmente fechou. Foi uma experiência fantástica. Era o jornal da economia, né? Era o jornal mais lido pelas empresas. E aí depois um dos donos era da família Herbert Levy, e um dos filhos quis tomar conta, e aí a gente não se entendia sobre como conduzir o negócio, e eu acabei indo embora. E logo em seguida me convidaram para dirigir a área de
Relações Governamentais e Comunicação do Grupo BASF, no Brasil. E aí eu fui trabalhar na BASF. Naquela época eram duas empresas separadas, a BASF e a Glazurite. Eu era o único traço de união entre as duas, porque eu trabalhava alguns dias na BASF, uns dias na Glazurite, e a diretoria eram absolutamente independentes, as duas respondiam Alemanha. Foi uma experiência fantástica, mas aí mudou o presidente da BASF e da Glazurite, e aí eu fiz um acordo de ficar trabalhando para eles, mas não como funcionário, sim como prestador de serviço. Montei a minha empresa, CLA Comunicações, isso há mais de 30 anos, e eu continuo com a empresa fazendo projetos e ajudando a desenvolver a empresa, ajudando a desenvolver propósitos e dando aconselhamento a presidentes. Muito legal, Mário. Essa trajetória eu acompanho há alguns anos também e sinto muito honrado de você estar aqui também, tá? Juliana, conte-nos agora o que é o projeto Mãos Tiqueiras. Só pelo nome já vi sua trajetória de marketing, né? De marketing. O projeto Mãos Tiqueiras, como nasceu e como está hoje em termos de atividades e reconhecimento? A Mãos Tiqueiras a ideia surge em 2015. Eu falo que tem data e hora, né? Foi dia 23 de maio de 2015. Eu participava que horas? Foi por volta das 3, 4 horas da tarde. Eu estava participando de um evento lá em Campos do Jordão, que era o Festival da Lã em Campos do Jordão. E eu estava mostrando um trabalho artesanal que eu fazia com a lã, né? Que eu comprava fora de Campos do Jordão, porque eu não encontrava lã em Campos do Jordão. Fazia esse trabalho artesanal e fui convidada para fazer uma fala sobre a lã natural, sobre esse passo a passo do trabalho artesanal para que a lã das ovelhas pudessem virar um material que pudesse ser utilizado em trabalhos artesanais. E no final da minha fala nesse evento, um senhor que estava acompanhando o evento me abordou e falou: Juliana, isso que você está fazendo aí, usando, é lã natural? Eu falei: Ele falou: eu crio ovelhas, eu estou jogando a lã fora, você quer para você? Eu falei: gente, mas por que jogar a lã fora, né? Eu estava pagando caro para essa lã chegar até mim, para eu poder fazer essa minha arte. E aí ele falou que até a década de 90 essa lã era aproveitada, mas que a partir da década de 90 todo o mercado se rendeu aos sintéticos, né? Os fios acrílicos de plástico, né? Para baratear o custo da produção de malhas e tudo mais, e que aí a lã ele estava jogando fora. E eu acabei descobrindo nessa conversa com ele que ele tinha 15 ovelhas, né? Imagina, uma ovelha produz entre 3 e 5 quilos de lã, então ele estava desperdiçando bastante lã. Porém, o vizinho dele tinha mais 20, tinha um outro que tinha 80, e a gente chegou num universo de 1.000 ovelhas lá na região, assim, então 3 toneladas de lã anualmente sendo jogada fora. Então foi isso que me levou a acreditar que era muita lã só para mim, né? Só para o meu trabalho artesanal, e aí surgiu essa ideia, esse desejo de criar um trabalho para resgatar, utilizar essa matéria-prima que é muito nobre, né, a lã natural. A gente começou lá em 2000 a ideia surge em 2015, em 2016 a gente eu me reúno com a Lica, que é minha parceira hoje nessas atividades, e a gente começa a fazer a capacitação de 6 mulheres da comunidade para a gente trabalhar com essa lã natural. Hoje já somos mais de 50 mulheres envolvidas nessas atividades, a gente faz toda a transformação dessa lã em uma fibra que possa ser usada e capacita as mulheres nessas artes, nesses processos artesanais de tricô, crochê, tear, para transformar essa matéria-prima em peças maravilhosas que as pessoas que nos visitam podem ter acesso, né? E aí a gente tem um espaço de visitação. Hoje a gente recebe mais de 4.000 visitantes por mês nesse espaço, né? A gente tem um museu da lã, né? A gente demonstra todas as atividades artesanais e aproxima, né, os nossos visitantes nessa interação com esses saberes e fazeres ancestrais. E, assim, quanto a reconhecimentos, né? Fora o reconhecimento dessas pessoas que nos visitam, né? Recentemente a gente recebeu um reconhecimento nacional, que foi um Prêmio Nacional de Turismo, né, na categoria de economia criativa e produção associada a turismo. Então, a gente tem ficado muito feliz com essa participação do público nesse dia a dia do nosso trabalho. Bacana, Ju. Eu sou testemunho ocular disso. Então, falar para os nossos, todos aqueles que nos acompanham hoje aqui,
Onde que é o endereço? Na Monstiqueiras? A gente está no circuito turístico que vai em direção ao Horto Florestal, então estamos dentro do Parque da Lagoinha, que fica ali na Avenida Pedro Paulo, né, 1455. É um espaço maravilhoso, né? Sim. Um parque lindo, temos uma criação de ovelhas, então todos os visitantes também têm essa proximidade com esse animal maravilhoso, né? Que nos provê tantas possibilidades e é uma alegria poder receber. A gente convida todos a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Muito bom. Muito Juliana, legal. deixa eu fazer uma pergunta. Esse seu colar é de lã? Para quem está só ouvindo, né? Eu estou com uns cordões de lã, assim, sim, 100% natural aqui, tingidas, né? Não tem ovelhinha rosas, né? Pelas sim, mãos feito das artesanalmente mulheres. lá no nosso trabalho. Lindo. Muito bacana. Dr. Mário Ernesto, os temas sustentabilidade e ESG tomaram conta das agendas mundiais, como a gente já comentou. Você acha que há comprometimento das partes, isto é, os governos, as empresas e sociedade, efetivamente para transformar estas práticas em prioridade? E olha que nós estamos em meio ao G20 aqui, né? E isso é uma das pautas que está sendo discutidas, né? Com certeza a sustentabilidade empresarial cresceu muito nos últimos anos. A busca de sustentabilidade. Quase toda empresa de uma certa dimensão tem um gerente ou um diretor de sustentabilidade que procura reduzir o consumo de energia, procura reduzir o desperdício de matérias-primas. Eu mesmo trabalho para uma empresa em que 100% dos produtos que ela usa são reciclados. Não há nada jogado fora. Hoje isso realmente virou um hábito nas empresas, especialmente nas empresas de médias e grandes. Sim. Das empresas pequenas ainda é alguma coisa que não funciona muito. Acho que também, por outro lado, a gente vê as empresas financiando também e apoiando projetos como esse da Ju, não sei se no seu caso alguém apoia, que recicla materiais que são desnecessários. E a legislação foi crescendo, né? Antigamente, você tinha, do ponto de vista da sustentabilidade, dois setores em que era obrigatório o recolhimento do produto usado, que eram as baterias de automóvel e os pneus inúteis, né? Porque o pneu tem um ciclo de vida e tem uma hora que ele desgasta. Então, esses foram os dois primeiros. Mas depois surgiram outras possibilidades, né? Setor material eletroeletrônico, o pessoal do plástico, etc. Então, a reciclagem também é parte desse processo de sustentabilidade. Isso. E, na verdade, da forma como você está comentando, Mário, as grandes e as médias empresas hoje, elas já estão indo além da sua atividade em si, trabalhando muito a cadeia de valor dos fornecedores, né? Entendendo o quanto os fornecedores precisam também estar dentro dessa mesma linhagem sustentável. E, com isso, atinge o pequeno, né? O pequeno fornecedor, ele passa a ser cutucado pela média e grande empresa e fala, olha, eu estou praticando, você também precisa fazer a sua parte. Então, existe já um ajuste, um alinhamento bem intenso, transmitindo para toda essa cadeia as necessidades de estar presente na visão sustentável, né? Algumas empresas têm, inclusive, um departamento na área de sustentabilidade que dá apoio às pequenas empresas fornecedoras e dá trabalho também sustentável para entidades como a da Ju, entidades que existem ali no seu entorno, né? E a gente vê isso constantemente. Eu trabalho bastante no setor de celulose e eu vejo que o setor ele cria alternativas ao seu redor, porque são empresas grandes. Sim, que impactam muito, né? E aí eles criam alternativas para os seus fornecedores e também para a cidade. Né? Não apenas para quem trabalha com eles, mas para as cidades em que eles se estabelecem, né? Normalmente são cidades pequenas. Agora nós temos 3 fábricas em construção de celulose e as 3 são situadas em cidades pequenas, em que não há praticamente
condições não existia, digamos, não é que depois que elas se plantam, mas não existiam condições de trabalho mais efetivo, né? Então, é um papel muito importante esse do desenvolvimento urbano dessas pequenas comunidades. Isso. Agora, infelizmente, na área de governo que você perguntou também, as coisas não são bem assim. Continua havendo um grande desperdício e a sustentabilidade é basicamente uma palavra só. E eu vejo o quanto, como você comentou, se desperdiça uma série de coisas, né? Quer dizer, os governos, especialmente os municipais, né? O governo, porque no município é que a gente vive, é no município que a gente trabalha, no município que a gente estuda. Os municípios ainda estão muito à margem da visão da sustentabilidade e não são exemplo, né? Não. O poder público não é exemplo. Não sendo exemplo, ele não faz com que a comunidade também seja atraída para essas boas práticas, né? Então, nós temos bem complexo. quase 2 mil municípios com lixões. Ainda. Em que se jogam lixo, não tem nenhuma preocupação com Sem dúvida. Sustentabilidade para eles é uma imagem. É verdade. Então, a gente tem muito a caminhar ainda, né? Temos aí um caminho gigante pela frente. Juliana, você tem uma avaliação dos indicadores da Mãos Siqueiras? Quantas mulheres apoiam, os impactos na comunidade, os recursos obtidos e outras questões, porque isso tudo acaba alicerçando as boas atividades e buscando novos parceiros, né? Sim. A gente tem um trajeto, né, uma curva assim ascendente que a gente teve, né, desde a criação desse trabalho, né? Como eu disse, a gente começou capacitando 6 mulheres, né? Sim. Era dentro da garagem da Lica, né, que é minha parceira. Então ela começou a fazer essas oficinas de capacitação e tal, e a gente começou a mostrar esse trabalho, né, em algumas feiras, alguns espaços assim coletivos e tal, né? E até a gente ter tido força suficiente para ter um espaço próprio, né? E aí foi crescendo também o número de visitantes, de pessoas que conheciam o nosso trabalho e compravam os trabalhos feitos pelas artesãs. Então a gente conseguiu fazer numa crescente assim bem orgânica, né? Esse número crescer dessas 6 iniciais para hoje mais de 50 mulheres envolvidas, né? Então são mulheres em sua maioria donas de casa, né? Que são mulheres que sempre tiveram muito trabalho, mas nenhum acesso à renda própria, né, delas, e sempre muito dependentes financeiramente e psicologicamente também, né, dos seus familiares. E a gente foi crescendo e hoje essas mulheres têm, muitas delas, assim, aos 50, 60 anos, abrindo a primeira conta corrente, né, o quanto que isso é realmente, né, um fator de mudança, assim, para a vida delas e dos familiares também, né, que acaba tendo uma possibilidade de aumento da renda familiar e tudo mais, né. A gente tem uma questão relacionada a esse aproveitamento dessa lã, desses criadores, então também, né, abraçar esses indicadores também de desperdício dessa fibra, que essa fibra estava sendo jogada fora por esses criadores de ovelhas, né, e jogada fora às vezes queimando, né, trazendo um impacto, né, na natureza em relação às emissões de carbono e tudo mais, né, e possibilidade de queimadas, como a gente teve aí um inverno bem complicado em relação a queimadas ali na nossa região da Mantiqueira. Então, a gente tem essa responsabilidade também em relação a essa parte de gestão de resíduos, né, desses nossos parceiros, que são esses criadores de ovelhas. Tem uma questão também essencial, que é se a gente está usando fio de lã ao invés de um fio de plástico, né, tem muitos impactos aí também que a gente está deixando de ter por conta desse uso de uma fibra totalmente natural, biodegradável e tudo mais, né? E essa questão desses encontros com essas mulheres, né, elas trabalhando juntas e conversando e tudo mais, o quanto que isso também para a saúde mental, né, é uma possibilidade também de desenvolvimento e diminuição de usos
de todo o que o poder público oferece para essas pessoas que, de repente, estão passando por alguma situação, né? Então, a gente tem essas informações mais do nosso negócio ali, de quantas mulheres, de quanto dinheiro, de quanto recurso, de quantos visitantes, quantas peças, isso tudo a gente acompanha bem próximo, né? Para que a gente consiga mais e mais aumentar o nosso impacto aí, tanto na parte do meio ambiente quanto na parte social, né? Muito legal. E essas mulheres trabalham dentro da sede da Monstiqueiras ou elas trabalham nas suas casas? Como eu disse, a maior parte é dona de casa, né? Isso. Então, se eu tirar elas de casa, eu vou arranjar um problema dentro das casas e das famílias, né? Então, como a grande maioria tem suas responsabilidades em casa e nas famílias, o que a gente proporciona para elas é um encontro semanal, né? Às quintas-feiras à tarde, quem passar lá no nosso espaço consegue encontrar um grupo. Não é uma obrigação, mas é um convite para que elas se reúnam. É esse dia de trocas, de conversas, de aprendizado, né? E de pegar material, aprender uma nova técnica e tudo mais, e levam para casa esse material. Tá. Então, aquelas peças que estão disponíveis na nossa loja, são feitas, a grande maioria, na casa dessas artesãs, né? Na semana seguinte, trazem o que produziram, pegam mais material, e elas são remuneradas tanto na produção, então, quando terminam a peça, entregam para a gente, elas já recebem um valor pela produção, e quando a peça é vendida, elas são remuneradas novamente pela venda da peça, né? As peças na loja sempre tem uma etiqueta com o nome da artesã, a gente tem uma parede no fundo ali, com a foto de todas elas, com o nome, então, a gente convida sempre o visitante a olhar para o rostinho por trás daquela peça produzida, né? Então, a gente valoriza com a foto delas e valoriza monetariamente também, né? O trabalho dessas artesãs. E elas, como eu conheço e já vi tantos tipos, né, de materiais, elas que escolhem o que elas querem fazer ou vocês têm uma linha de... Principalmente no início, né? Quando elas começam com a gente, elas nem se sentem tão à vontade para trazer e criar, porque estão ali começando, às vezes aprendendo alguma técnica, ou então já sabem a técnica, mas estão aperfeiçoando. Então, a gente tem uma série de receitas ali, né? E do que a gente sabe também que o público vai ter de interesse. Então, a gente vai trabalhando num esqueminha mais de encomenda. Olha, vamos fazer essa peça, é desse tamanho, com essas cores e tal. Mas depois de um tempo com a gente, né, elas já, muitas senso delas... criativo já entra. Total. E é bonito de ver, né? Não tem uma obrigação, você precisa criar. Não, se ela se sente nesse papel, ela pode trazer possibilidades. E principalmente quando tem a parte de desenhos, tem muita de criatividade, né? A gente tenta trazer bastante dos ícones, né, que identificam a nossa região, para que o visitante possa levar uma recordação que tenha a ver com a cidade onde ele está visitando, né? Muito legal, muito Deixa eu perguntar uma coisa, que tipo de peça vocês fazem lá, Juliana? A gente começou muito com peças de decoração, né? A ideia não era competir com as malharias da cidade, ficar com um produto que é mais caro e tal, e a gente então resolveu se diferenciar e fazer alguma coisa que não tinha na região, e a gente fez muita coisa de decoração. Então tem almofadas, mantas, né, coisas para enfeitar a casa, mas hoje, na verdade, as pessoas que valorizam a lã, elas pedem, né? Falam, eu queria um cachecol, eu queria uma blusa, eu queria um colete, Então, a gente tem muitas coisas também de vestuário, né? Então, hoje a gente hoje tem mais de 2.000 produtos naquela loja, é uma coisa, assim, uma variedade gigantesca, E né? é linda, viu? Vale a pena visitar. Precisa ir lá conhecer, Mário. Eu vou lá um dia desse para Vamos rever lá Campos do Jordão. Mário, você também é reconhecido por tratar do tema ética nas empresas e na vida profissional há muito tempo. Percebe se esta questão evoluiu no Brasil? A lei anticorrupção foi importante para as empresas agirem? Veja, quando eu comecei, em 83, né, já estávamos com alguns anos de que começou esse movimento nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos começou em 77, quando eles criaram uma lei chamada FCPA, que era uma lei contra a corrupção no exterior. Né? Porque nos Estados Unidos não podia ser corrupto, mas as empresas americanas podiam corromper fora do país. E eles lançaram essa lei, e isso pegou um pouco aqui no Brasil, porque as filiais das empresas americanas eram obrigadas a seguir essa regra. E em 83 eu fiz a primeira proposta de fazer um código de ética para uma empresa. Não pegou.
né? Levou tempo para isso aí virar realidade. Quando chegou no fim da década, eu comecei a escrever sobre ética, e aí nasceu meu primeiro livro, que era Ética na Política nas Empresas, em que eu associava as duas coisas, porque as duas coisas são muito imbricadas aqui, a falta de ética empresarial e governamental. Depois isso veio crescendo, e nós implantamos programas e códigos de ética e conduta em uma série de empresas. Tem alguns aspectos interessantes, né, que eu vou rapidamente contar um deles. Uma das empresas que a gente fez, quando nós conversamos, eu estabeleci como programa ouvir as pessoas antes de fazer o código de ética. Hoje isso está diferente, mas então eu me reunia com pessoas em vários lugares, das filiais, etc. E uma das coisas interessantes foi que, quando eu fiz o trabalho aqui em São Paulo, uma das perguntas que me fizeram era por que a empresa impedia os funcionários de usarem barba? Estamos nós dois aqui, não poderíamos trabalhar nessa empresa. Ela não aceitava gente de barba. Quando eu fui para o Pará fazer a mesma palestra para os funcionários de lá, a empresa tinha uma sucursal lá, me fizeram de novo a mesma pergunta. E o rapaz que fez, que era o gerente local, ele falou, olha, me ofereceram esse emprego, mas disseram que eu tinha que tirar a barba. O emprego era bom, e eu resolvi tirar a barba. Mas eu gostaria de algum dia voltar a ter barba. Aí, quando eu voltei, eu fiz uma reunião lá e levei o caso ao conselho de administração da empresa. Por que não usa barba? Porque o fundador da empresa não gostava de gente de barba. Ele tinha estabelecido algumas regras. Não pode barba, mulher só pode de saia, não queremos pretos e não queremos judeus. Era uma pessoa discriminatória nesse sentido. E aí eles tiraram essa regra e o próximo presidente da empresa usava barba. Passou pelo ciclo. Então foi muito interessante. E eu continuei fazendo isso. Eu acho que a ética vem sofrendo muito no Brasil. Nós tivemos uma regressão, eu acho, da ética nos últimos anos. Aliás, os dados da Transparência Internacional mostram isso. Em grande parte, esse é um problema da justiça no Brasil. Sim. Primeiro, porque a justiça é muito lenta, e segundo, porque a justiça não aplica devidamente a lei. Quando alguém aplica, sobe ao Tribunal Superior, algum dos tribunais superiores, e as coisas são amaciadas, digamos assim. Então, houve uma regressão. Outra regressão que houve foi com o estabelecimento do compliance. O compliance é importante, mas ele é essencialmente uma forma de defesa da empresa. As pessoas têm que agir direito porque a lei anticorrupção estabelece que, se a empresa tiver um código de ética e fizer direitinho as coisas, tal, ela tem uma remissão da pena que estaria combinada, né? Ela ganha alguma vantagem com isso. Então, as empresas médias e grandes, novamente, foram implantando os seus programas de compliance que controlam e evitam a corrupção. Mas ela não tem a preocupação com a ética propriamente dita, né? Porque a ética é você fazer aquilo que você não é obrigado a fazer. Sim. E o compliance é fazer aquilo que você é obrigado a fazer. É uma coisa um pouco diferente, né? Mas eu acho que as coisas vão melhorar algum dia, né? Acho que nós estamos num momento difícil, porque o mau exemplo vem da área governamental. Uhum. Né? Então, nós temos aí, e governamental do ponto de vista geral, né? Se a gente pensar que a Câmara dos Deputados, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, todos eles têm comissão de ética. E quando você vê a atuação dessas comissões de ética, é lamentável. Elas não têm nenhuma preocupação com a ética. De vez em quando eles colocam alguém para fora porque fugiu a um determinado padrão. Sim. Mas se o sujeito é ético ou não é ético, não tem muita importância. Ok, muito bom. Juliana,
O Mãos Tiqueiras se encaixa na letra S do social, dos fatores ESG. As empresas da região ou de outras localidades te apoiam nos seus projetos? Elas olham a Mãos Tiqueira um pouco dentro dessa linha também para poder fortalecer uma ação social institucional e com grande impacto que você organiza? Eu acho que antes até eu trago um pouquinho, né, que esse contraponto de que essas grandes empresas que começam a atuar e depois veem os seus riscos, as suas situações, né, de impactos, né, na sociedade, no meio ambiente e tal. Mãos Tiqueiras, ela nasce de um olhar contrário, né? Ela nasce de um olhar de como resolver um problema no começo focado na questão ambiental, né? Que é o desperdício da lã, que é a geração de um resíduo e tudo mais, né? Mas não tem como fazer esse trabalho sem a parte social tão intensa, né? Hoje eu tenho certeza que o maior impacto que a gente tem é na sociedade. E a gente percebe que a gente tem um mercado lá em Campos do Jordão muito forte, em meios de hospedagem, principalmente, né? E esses são muito apoiadores do nosso trabalho, né? A gente vê grandes hotéis e pousadas e tudo mais, né? Que indicam e que fortalecem, né? A visitação, né? Dos seus hóspedes no nosso projeto, e isso é essencial, né? A gente precisa que essa rede funcione para que a gente tem tantas opções, né, de visitação, de possibilidades. As pessoas às vezes passam 10 dias em Campos do Jordão e não viram tudo que tem para fazer lá, né? Então a gente precisa disso. Então a gente tem um apoio, né? A gente percebe que tem uma vontade das pessoas de levarem também Mãos Tiqueiras para outras regiões ou para os seus negócios, para trazer um pouco da nossa história, da nossa essência também. A gente vê um movimento interessante da parte governamental, nesse caso, em termos de apoios, né? A gente está muito próximo da parte de turismo, né? Nós temos um negócio reconhecido nacionalmente por ser uma ótima opção de economia criativa e a produção associada a turismo. A parte da cultura, né? Nossa Secretaria de Cultura lá no município apoia demais as nossas iniciativas, e a gente vê que tem um desejo também de fazer com que outras iniciativas parecidas possam surgir lá. Então, eu vejo com bons olhos, assim, que existe um movimento e uma vontade de apoiar esses negócios que têm essa visão que vai fazer uma diferença na comunidade, não só na comunidade que a gente está lá atuando diretamente nessas mulheres, mas na vida desses 4.000 e tantos visitantes que passam lá pelo nosso espaço e que saem de lá de alguma forma transformados, né? E pensando e repensando a sua responsabilidade, né? Sobre as suas compras, né? Vai beneficiar quem, né? Quem fez, como fez e com o que fez, é o que a gente tenta trazer, né? Para que cada um lá tenha esse olhar diferente, né? Mas, por enquanto, o projeto vive dos seus próprios recursos. A gente tem... desde o início, a ideia foi fazer dele um negócio sustentável, para que a gente não precisasse ficar passando chapéu, né, e se preocupando com prestação de conta, fazer o negócio acontecer, né? Então, desde o início a gente buscou isso, o que não quer dizer que a gente não tenha alguns apoios, né? A gente tem principalmente apoios relacionados a editais que a gente vai buscar recursos, né? Principalmente relacionados à cultura, né? Muito projeto. Inicialmente começou com um apoio do PROAC, né, do governo do estado, né, uma aprovação no PROAC ICMS, e a gente pôde contar com apoio de empresas doando o ICMS para o projeto. Então, a gente não pode dizer que fizemos tudo sozinhos, porque não, né? Sempre que possível, a gente vai buscar recursos adicionais para algum projeto específico. Não para o dia a dia das nossas atividades, mas a gente tem lá o Museu da Lã. O Museu da Lã também foi agora, né? Teve uma participação no edital da Lei Paulo Gustavo, então a gente conseguiu um recurso para fazer aquela parte visual bonita que está lá no receptivo dos nossos visitantes. Então, assim, temos apoios, mas não apoios que vêm assim, alguém achou bonito e vai lá e nos presenteia, né? A gente vai buscar esses recursos. Muito bom, Juliana. Mário, o tema ética está presente no item G, né? No item G, dos fatores ESG da governança, você já comentou aqui. Você nota uma disseminação mais exponencial por conta das exigências do mercado e dos consumidores nas relações negociais? Quer dizer,
você tem uma história, né, lá de trás, você foi colocando desde 1977, 80, década de 80, um debate. Mas agora, intensamente, né, a questão do código de ética, o código de conduta, passaram a ser instrumentos disseminadores dessas práticas dentro da empresa, né? Pelo menos há uma intenção das empresas em colocar essa temática junto aos seus colaboradores, nas suas conversas com os seus fornecedores. Como você enxerga hoje um pouco essa dinâmica do ponto de vista da ética? Olha, o ISG, como você fala, ou a SG, como o pessoal fala, adaptando para o português, ele funciona muito, eu acho que na área social e ambiental. Tanto que antigamente eram projetos socioambientais. Depois é que isso virou sustentabilidade e ESG. Eu acho que quase todas as empresas têm uma preocupação, digamos assim, empresas de certo tamanho, têm essa preocupação social e ambiental. Nas empresas pequenas e muitas das médias, isso ainda não existe muito. Mas as empresas grandes, elas sabem que elas têm um impacto muito, muito grande na comunidade em que vivem, de modo que elas buscam ter isso. Agora, a parte da governança, nós acho que ainda é bem falha no Brasil. Sim. Né? A gente está vendo, não é só no Brasil, a gente está vendo no mundo constantemente casos de má governança, desvio de recursos, uso impróprio de recursos. Então, é uma questão, a questão da ética na empresa, eu sempre disse que a ética é como água, ela cai de cima para baixo, não cai de baixo para cima. E depois os americanos criaram um termo tone of the top. Quer dizer, quem dá o tom é o topo, é o presidente. E isso muitas vezes é um problema. Numa das empresas em que eu fiz o trabalho, eu tentei fazer o trabalho, havia um convencimento das pessoas responsáveis por isso, e a gente fez lá um seminário, eles organizaram direitinho um seminário, mas o presidente disse que essa palestra de ética ele não ia assistir porque ele não tinha interesse nisso. Então é uma coisa ainda complicada, né? A gente, uma dos itens, dos primeiros códigos de ética, depois do FCPA em 77 nos Estados Unidos, era a questão dos brindes, né? Sim. E se estabeleceu um limite nos Estados Unidos que eram $100, e que as empresas adoptaram aqui no Brasil. Você não pode dar presente de mais de $100. Em algumas empresas é mais estrito, né? Eu tenho um caso em que o diretor de um dos maiores bancos do país convidou um cliente que era uma grande empresa, que tinha um caixa muito bom, era cliente do banco, né? E disse, eu queria convidar o diretor financeiro, queria convidar você para um almoço. Disse, com prazer, mas eu pago a minha parte, ele falou. Não, mas não sou eu que vou pagar, é da empresa. Disse, por isso mesmo, vocês são meus fornecedores, eu não posso aceitar presente de empresa. Mas isso ainda é uma atitude bastante rara. Nossa, super. Né? E a gente vê que no poder público isso não existe. Você falar de presente de $100, né? Viagem. Antigamente você pagava a viagem das pessoas. Né? Hoje, quem segue as regras do ISG não pode pagar. Sim. Né? Você pode contratar o sujeito para uma palestra. Diz, quanto você cobra pela palestra? Diga aí qual é o preço com a estadia. Eu faço palestra, fiz muita palestra pelo Brasil inteiro, no exterior também. Quanto custa? Eu dizia tanto. Isso inclui viagem, inclui tudo. Viagem, estadia, minha e da minha mulher. É esse o preço que eu cobro. Aí tudo bem, é um negócio. Agora, esse negócio de você convidar as pessoas para viajar para o exterior, com hotel pago, etc. Não, mas não estão pagando nada para ele, mas estão dando um presente para ele que não cabe num código. Especialmente, normalmente, são empresas que têm a ver com algum processo, com alguma vantagem.
Então, na área governamental, a coisa é difícil e muitas empresas acabam cedendo a esse tipo de apelo, porque é justamente isso que você falou, tem problemas. Mas de toda a sorte, Mário, eu acho que a gente aprofundou muito essa discussão, né? No Brasil especialmente. E está todo mundo de olho, né? A imprensa está de olho, as mídias sociais estão de olho, né? As pessoas estão mais acordadas, né? Mais mais atenção, com certeza. Mais atenção, né? mais consciência. Estou fazendo errado, mas ninguém vai saber. Mas tento fazer de uma maneira que pareça que não estou errado. Ju, você já comentou sobre a Mostiqueira, mas eu queria um olhar um pouquinho mais amplo. Você percebe se na região, né, então nós estamos falando lá numa região que está crescendo muito, muitas empresas estão indo para lá. Há mais interesse das empresas, prefeitura e outras organizações nas temáticas sustentabilidade e ESG, porque quando a gente entra em Campos do Jordão, naquela região, né, é uma região preservada, área de proteção ambiental, mas você vê algumas coisas acontecerem que dá dor no coração. Sim. Né? Você que está numa ação tão bacana como essa, como é que é seu olhar em relação a tudo isso? Eu vejo que existe uma vontade, mas que empaca, né, esbarra em diversas situações, né? A gente percebe, né, a especulação imobiliária, né, trazendo impactos ali para a região. Até por isso, assim, existem algumas iniciativas, né? Seja de pessoas que se juntam em coletivos para fazer alguma diferença, né? Para trazer um olhar diferente, né? Lá mesmo no parque a gente tem uma outra iniciativa que chama Casa Araucária, né? Que foi pela observação da situação crítica da araucária, né? Que está super ameaçada de extinção e tal. Então, fazer um esforço para envolver a comunidade, envolver os visitantes para um olhar diferente, propositivo, né? Não ficar só indicando quem está fazendo errado, desmatando, né? Botando as araucárias abaixo, a gente fazer alguma coisa positiva envolvendo toda a comunidade. Então, bem ou mal, assim, existem pequenas iniciativas. Hoje mesmo, eu estava comentando agora com a questão de editais públicos, a gente vê a prefeitura, por exemplo, né? Porque a gente tem essa proximidade, porque nós estamos em contato, nós que temos essa vontade de fazer a diferença, estamos em contato com eles, a gente percebe que existiu essa disponibilidade de recursos da cultura para um edital lá na municipal, né? Teve em diversos municípios, que é o edital da Aldir Blanc, da Política Nacional Aldir Blanc, e a gente viu lá em Campos do Jordão algumas linhas relacionadas a essa preocupação. Então, a buscar projetos que tenham essa preocupação relacionada à reciclagem, relacionada a populações vulneráveis, a questões relacionadas ao meio ambiente. Então, eu vejo que existe uma tentativa ainda meio desengonçada, assim, não assim com bases sólidas, assim, né? Mas que existe uma vontade de buscar, né, esses projetos e essas iniciativas que tragam essas questões relacionadas à parte da preocupação com o meio ambiente, com as questões sociais. E talvez vocês, meio que pioneiras, né, nessas discussões com uma régua mais elevada, acabam gerando a exemplaridade, né, na região e fazendo essa transformação. Né? A gente tem ficado muito feliz em ser procurado por iniciativas que querem se espelhar nos nossos erros e acertos nesse percurso para buscar algo de impactante também, né, de semelhante para a comunidade. Isso é muito gratificante. Muito bom. Mário, ética na política, ética nos negócios, o CAD, ética nas relações humanas. A gente vê muito essas expressões. Né? Na sua opinião, o Brasil tem uma sociedade ética? Não, com certeza a nossa sociedade não foi formada com base na ética. Né? O Brasil é conhecido, era conhecido e continua sendo conhecido como o país do jeitinho. Né? Teve um estrangeiro que escreveu um livro, Brasil para Principiantes, um húngaro que veio para cá, e ele ficou espantado e acabou escrevendo um livro descrevendo como é que funcionavam as coisas. Diz que o jeitinho é a forma de você tornar legal aquilo que é ilegal. Né? Então, existe isso, né? Quebra-galho. O pessoal chega no guarda, se o senhor estava a 150 por hora, aqui o limite é 90.
Não, só quebra meu galho. Né, eu tive um funcionário que dizia, olha, quem quebra galho é macaco gordo quando pula num galho fraco. Mas esse negócio de quebra-galho, jeitinho, certo? Não tem um jeitinho aí, ainda é uma característica brasileira. Eu acho que melhoramos, certamente melhoramos, porque a imprensa ajudou, as redes sociais ajudaram, as coisas não ficam mais ocultas, né? Há muito mais transparência do que alguns gostariam. Então, essa transparência ajuda a melhorar o Brasil. Acho que nós vamos melhorando. Eu gostaria que fosse mais rápido, né? Afinal, vou completar agora 86 anos, não vou ter muito tempo de ver. Mas eu acho que isso é um processo que vai levar pelo menos mais 20 anos, porque é um processo que é basicamente educacional. Se nós não tivermos uma população educada, você não será um país ético. É verdade. Porque a nossa educação é ruim. E não há um esforço grande. Existem algumas coisas localizadas, como foi o caso do Ceará, né, em que depois veio Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, etc. Mas aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da nação, a capital, que é a capital mais importante do país, o ensino público é muito fraco. Sem dúvida. Então, sem educação, uma educação adequada, é muito difícil de você mudar a sociedade. E eu acho o seguinte, Mário, você contribuiu muito nessa discussão, né? Trouxe esse olhar em vários eixos, né? No eixo empresarial, no eixo da sociedade, no eixo governamental. E o jeitinho predomina mesmo, como você diz, o jeitinho é impressionante. A gente faz alguns testes de ética com vários alunos aí em cursos e palestras, e se você vê que a saída é sempre pro quebra-galho e pro jeitinho, é impressionante. Mas mesmo assim a gente ainda acredita, né, Mário? Acredita que é possível essa mudança e que a educação é que vai levar a educação é fundamental. O discernimento, né, correto sobre o tema. E é como você diz, né, a ética é que nem água mesmo, cai de cima para baixo. Se o exemplo não vir do governo, o governo no Brasil tem uma fortíssima influência, né, em todos os níveis, né? Então ele eleva essa régua se quiser ou não, né? E o sistema eleitoral brasileiro é um sistema muito ruim do ponto de vista de representação da sociedade. Então é difícil mudar, porque quando nós tivermos esse Congresso, Assembleia, Câmara, eleitas pelo voto proporcional, vai ser muito difícil de mudar isso, porque você elege a pessoa e você não tem como cobrá-la. Sim. Né? Porque você diz, eu votei em você, mas sabe lá se votou ou não. Agora, a gente trouxe no PNBE, que você mencionou aí, uma das entidades que nós participamos juntos. Nós trouxemos representantes americanos para falarem sobre como era o Congresso. Eles contaram lá e uma das representantes que veio, ela disse, olha, eu falo na Assembleia e meu escritório na Assembleia está à disposição, mas tem determinados projetos que o pessoal vai bater na minha casa, que sabe onde eu moro, que eu voto do distrito. Sim. Vão bater na minha casa e dizer, olha, isso não pode. Então, isso não existe no Brasil. A gente, no PNBE, a gente debate muito isso e trata como o voto distrital misto talvez a melhor forma da convivência política no Brasil, né? Com certeza, se nós mudássemos para o voto distrital misto, ou mesmo no voto partidário, que eu não gosto, mas melhoraria. Você tem de quem cobrar. É verdade. Muito bom. Você vê que o bate-papo já vamos correndo o tempo e a gente já está chegando ao final desse nosso episódio. Então vocês têm agora um minutinho final para um recado. E eu começo com você, Juliana Miller, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui e um recado que eu passo é realmente assim, da gente
assumir a nossa responsabilidade pessoal, assim, né? E não ficar só esperando também que venha lá de cima, sabe? Sim. Porque senão essa mudança vai ser muito lenta, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande. A gente fala que o mercado manda, e quando eu acho que o mercado manda, não é a Faria Lima que manda, né? Somos nós, né? Nós somos o mercado, né? O mercado... A sociedade somos nós, Exato. né? Nós é que temos que fazer a transformação. A gente ter as nossas opções de compra, né? As nossas opções de produtos e serviços que a gente compra, a gente pensar bem, né? E avaliar bem quem que fez, como que fez, né? A gente começa a pequenininho fazer uma mudança, né? Fazer com que, né? A gente está aí chegando próximo às compras de Natal, né? O que você vai dar de presente para os seus familiares, né? Cadê a sua preocupação com os impactos que esses produtos têm na sociedade e na natureza, né? Isso já é um pequeno passo, né? Eu acho que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade nisso. Muito legal. Muito obrigado, Juliana. Mário Ernesto Umberg. Bom, quero agradecer também, e quero agradecer a Juliana pela presença e pelo projeto que eu não conhecia, que é um projeto muito interessante. Eu acho que uma das coisas muito importantes para quem trabalha é fazer parte de entidades. Eu sou presidente do Conselho Consultivo do PNBE, como você disse, mas também participo de outras entidades, como diretor, como presidente de conselho, membro de conselho, e eu sempre insisto que as pessoas têm que participar de entidades, porque a gente pode fazer o nosso trabalho individual, mas é importante envolver o resto da sociedade. Isso se faz por entidades. Então, esse é o conselho que eu deixo. Participe da entidade que você pode influenciar. É uma coisa muito importante que a gente se reúna, porque o sonho que a gente sonha sozinho é apenas um sonho, né? O sonho que a gente sonha em conjunto pode virar realidade, né? Essa frase continua valendo. Sem dúvida, Mário. É justamente essa oportunidade da convivência dos grupos nas entidades é que proporciona transformações, né? E as entidades têm grande relevância para isso. Muito bom. Vamos agora aos nossos agradecimentos especiais à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, agradecendo aos apoiadores nossos, o Iris, a Sebrace, a ANEFAC, o Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do Iris, da Sebrace, da ANEFAC, do Sindiprestem, do Senan e da Level, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse diálogo, e também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com o apoio do Sindiprestem, do Iris, da Sebrace, da ANEFAC e do Senan. Até o próximo episódio.